Olá, eu sou o Vini Toshi e basicamente nesse vídeo a gente vai fazer uma análise de um filme que faz muito tempo que eu não vi, que é Homem-Aranha 2, que tá aqui na tela. E, como eu disse, faz muito tempo que eu não vi, então vai ser uma análise que eu diria que vai ser bem interessante, eu acho. Eu não sei se seria uma crítica, mas vamos lá. Bem, antes de começar, eu gostaria de dizer que Homem-Aranha é o meu personagem favorito da Marvel. Acho que é um personagem que é incrível toda a construção dele. Claro que tem as demais adaptações, tipo o do o do Tom Holland, que eu acho horrível, sinceramente. Mas esse Homem-Aranha 2, cara, eu revi e eu achei mais incrível ainda. Mas voltando na parte do Homem-Aranha, ele foi o personagem que ele foi criado justamente pra gente se identificar, principalmente eu nessa parte mais da adolescência. Na verdade, desde sempre eu gostei, mas principalmente na parte da adolescência, quando eu comecei a ler quadrinho. E eu peguei a revista do Homem-Aranha e eu achei totalmente incrível. Eu li muita revista do Homem-Aranha. E você consegue realmente se identificar com o personagem. E acho que hoje em dia eu se identifico muito mais, principalmente com essa parte desse filme, porque ele tá numa fase mais adulta, numa fase mais de correria mesmo. Ele tem 2 empregos. O filme começa com ele entregando pizza. E ele é despedido, ele tá todo ferrado. E ele tá correndo atrás do sonho dele de se tornar cientista, fazendo faculdade. Eu acho isso realmente incrível no filme, como ele consegue tratar essa realidade. Diferentemente de, por exemplo, do Tom Holland, que é um adolescente que viaja o mundo. Como é que eu vou me identificar com um adolescente que viaja o mundo morando no Brasil? Pois é, eu também não sei. Mas eu acho que esse filme ele trata muito bem essa parte de você se identificar com personagens, até mesmo com os vilões, que acho que é um dos pontos positivos. Mas vamos pontuar, vamos falar do Homem-Aranha nesse filme, vamos traçar uma trajetória da história do Homem-Aranha nesse filme. Basicamente, ele já é Homem-Aranha, porque já é o segundo filme do Homem-Aranha, obviamente, mas ele se vê ali num momento de crise existencial, onde numa determinada parte do filme, ele fica na dúvida se ele é o Homem-Aranha ou não. E acho que isso é tratado de uma maneira muito da hora no filme. Essa parada da gente querer fazer o que é certo ou querer fazer o que a gente quer. Acho que é uma coisa assim muito interessante a maneira que trata no filme. Toda essa parada de responsabilidade e poderes, de poderes e responsabilidades, acho que o filme trata isso muito bem. E é incrível realmente essa parte que o filme faz, toda essa parte dele perder os poderes no filme. Ele perde o poder, eu não sei se eu falei isso, mas o Homem-Aranha ele perde o poder dele em determinado momento e ele se vê nessa crise de ansiedade até, de não saber o que fazer. Eu acho que é muito bem trabalhado, inclusive é muito bem trabalhado o personagem em si nesse filme. Você vê que ele não é mais adolescente, que ele quer viver uma vida, só que você vê que o Homem-Aranha, querendo ou não ali, atrapalha muito a vida dele, na vida pessoal dele, querendo ou não. Assim, na nossa vida, a gente às vezes quer fazer uma coisa que a gente quer muito, só que a gente tem uma responsabilidade muito grande que acaba atrapalhando o que a gente quer fazer. Por exemplo, quando ele vai sair com a Mary Jane no cinema, ele quer assistir a peça de teatro dela, porém tem algum problema com os bandidos e tal, e ele tem que ir lá e salvar os bandidos, só que ele chega atrasado e não consegue abrir a porta para poder entrar no cinema, no teatro, porque já tava fechado. E aí o cara chega e fala que, não posso abrir, não sei o que. Ele tenta explicar pra Mary Jane, só que a Mary Jane não entende. Então, outra coisa que eu me identifiquei bastante, que às vezes as pessoas não entendem esses problemas. E elas não são obrigadas a entender, tudo bem. Mas você se sente tocado, você sente uma empatia com o personagem, sabe? E agora falando do Dr. Octopus, ele é um personagem que ele nos é apresentado de uma maneira muito da hora. A maneira que ele fala com o Peter Parker, conversa lá com o Peter Parker, você até, mesmo sabendo da história, você fica com uma pena dele ter se tornado o Dr. Octopus ali naquele momento. Mas também, como eu fiz com o Homem-Aranha, vamos fazer aqui uma breve pontuação da história dele dentro da história dele dentro da história dele dentro do filme, da participação dele dentro do filme. Bem, ele é nos apresentado no laboratório dele, um dia antes da apresentação.
E ele conversa com o Peter Parker e é uma conversa incrível, eu tenho que dizer, que ele fala que, não vou lembrar as palavras exatas, mas ele fala que é, a gente tem que usar nossa inteligência, nossa capacidade para fazer coisas para os outros, não para nós mesmos. Eu achei isso muito interessante, mas achei isso muito interessante porque você vê que ele não é um personagem, querendo ou não, egoísta naquele momento. E ele é casado e tudo mais, e ele fala também sobre o amor, que se você guarda, ele te adoece. Então, até se você tá amando, acho que você vai se identificar também. E eu acho isso muito, muito legal como o filme faz isso, mas voltando. E aí, ele tem a prestação, ele quer fazer um mini sol que vai gerar energia para poder. É que vai gerar energia infinita, basicamente. Ele quer fazer um gerador de energia infinita, pelo que eu entendi. Não sou. É ficção também, então vamos ficar nessa tese. E ele usa os braços, aqueles tentáculos dele de Octopus, para poder controlar aquela massa de energia quente, que é aquele treco lá, enfim, aquele mini sol, como eu disse antes. E ele tem um protetor, todos aqueles tentáculos, ele tem uma inteligência artificial, porém, em determinado momento, ela é quebrada, a proteção que funde com o cérebro dele, e aí eles são fundidos. Então, basicamente, quem toma conta dele por um bocado de... O filme todo, praticamente, é o tentáculo, que pega toda essa parte egoísta do Dr. Octopus, de querer poder, e toda aquela raiva dele ele não ter conseguido porque ele queria, porque ele sabia que os cálculos estavam certos, segundo eles, e ele, não, o cálculo tá certo. Então, toda aquela parte ruim dele pega e ele vai fazer uma outra tentativa. E ali você consegue ver que não é ele realmente, principalmente no final do filme, em que uma determinada cena, o Homem-Aranha, ele fala com ele, pede ajuda dele, e ali ele tem uma luta contra ele mesmo, de certa maneira, porque os tentáculos ele tá personificando, pelo que ao meu ver, a minha análise, tá personificando essa raiva dele, essa inveja, não diria inveja, mas essa raiva e esse ego dele. Então ele tem aquela luta ali com aquele ego dele, e ele vai lá e sacrifica por um bem maior. E eu acho isso muito da hora, essa maneira que o personagem ele é construído. Você tem um momento, obviamente, que você sente raiva dele, por exemplo, na cena que ele pega a Tia May por nada, ou então quando ele pega o Homem-Aranha e entrega pro Harry Osborn em troca de um material. Você sente a raiva dele, mas só que se você parar pra pensar que não é ele, você não sente raiva dele, mas na verdade você sente pena dele. Então, é um personagem que também você pode se identificar, mano. Às vezes você tá fraco, você dá essa razão pra esses pensamentos ruins, e você dá razão pra eles, e você começa a não ser você, mas ser esses pensamentos ruins. Eu acho que você tem que controlar eles, você tem que tentar ser luz no mundo, basicamente. Então acho que os dois personagens que são nos apresentados são apresentados de uma maneira muito boa. Eu acho que é por isso que esse é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que eles são apresentados de uma maneira muito legal. E também eles são bem humanos. Eles não são mirabolantes, sabe? Eles são humanos. Assim, eles têm superpoderes, mas eles são bem mais próximos da nossa realidade do que parece ser. Por exemplo, quando o Homem-Aranha, ele para o trem, que é uma cena espetacular, que é acho que minha cena favorita dentro do filme é o Dr. Octopus versus o Homem-Aranha no trem. E toda aquela construção tal, o Homem-Aranha ele para o trem, consegue parar o trem, e aí chega o povo, né, ali os populares, de certa maneira, pega o Homem-Aranha e depois deita ele no chão e tira a máscara do Homem-Aranha. Na verdade não tira, já tava assim. Depois pega ele, coloca ele no chão e vê o Homem-Aranha sem máscara. E eles veem que, na verdade, o Homem-Aranha é só um garoto normal. Ele podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer pessoa que tava assistindo. Tanto que um deles falam, poderia ser meu filho, ou parece meu filho. Então, é um filme que a gente consegue se identificar. Ele não é, por exemplo, uma pessoa que viaja para um outro mundo, ou então que viaja para outro país. Não, ele é um cara normal, como eu e você, que trabalha, que estuda, que
grava vídeo pra internet, quem sabe, que tira fotos pro jornal, tira fotos pro Instagram, tanto faz. Então acho que é isso, acho que é um filme muito legal de você se ver, de você poder assistir, é um filme muito interessante, eu gosto muito dele, sem dúvida é meu filme favorito. Acho que Acho que é basicamente isso, cara. Acho que esse é meu review de Homem-Aranha. Acho que nem foi um review do filme em si, mas sim dos personagens. E é um filme que eu gosto pra caramba. Então, basicamente, aqui na tela, provavelmente agora já deve estar aparecendo aqui os cards pra você clicar. Porque eu tô indo agora, mas você não necessariamente precisa ir. Você pode clicar aqui em algum desses cards que vão aparecer e continuar comigo, continuar assistindo o conteúdo do canal. E aqui, ou aqui, vai estar uma bolinha e você se inscreve também, que ajuda o canal a crescer e aproveita e compartilha com um amigo também. Basicamente é isso e até semana que vem.